Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Axa. Estamos de volta com mais um podcast direto dos estúdios do Na Redonda. E claro que eu não estou sozinha, estou na companhia dos meus colegas que adoram me xoxar. Apresentem-se, meninos. Vou eu, Murilão, vou eu primeiro. Fala, galera. Guilherme Braga na voz. Tô junto e fechado com o Murilo e com a Axa nesse projeto do Na Redonda para a gente trazer esse podcast com muita informação para vocês. Satisfação enorme estar gravando novamente aqui. Valeu! Fala galera, Murilo. Vamos para o nosso segundo podcast do Na Redonda e agora, pela primeira vez, nossa companheira Axa apresentando. Nós viemos aqui falar sobre a volta dos campeonatos, na nossa opinião, nossa posição, o que nós achamos, o que nós concluímos de término de alguns campeonatos. E eu quero saber, começa aí, meninos, fala para mim. Primeiro vamos falar sobre o término dos campeonatos. O que vocês acham desses campeonatos que terminaram aí? Francês, holandês? Qual a opinião de vocês? Quer começar, Murilo? Ou eu começo? Não, pode começar. Posso começar? Então tá, beleza. Vou soltar a voz. Eu vou começar a falar do francês, porque vocês sabem que eu sou modinha, né, cara? Eu gosto do PSG. Quando o Neymar foi para lá, então, eu sou modinha, eu tenho vergonha de falar, não. Então, galera, o francês terminou, né? Teve término nesse campeonato, eu achei injusto. Não achei profissional, porque a gente está na 28ª rodada, se eu não me engano. E, cara, Isso, 10 jogos, não é isso aí, Murilo? São isso. 28, né? Aham, Então, aham. cara, são 30 pontos em jogo ainda. Faltam 10 rodadas. E a diferença do PSG para o Olympique de Marseille são 12 pontos Era um. para o segundo. Isso. Então, e tinha muito campeonato para rolar ainda, tinha muita bola para rolar. É óbvio que a chance do PSG ser campeão era absurda, é muito grande a probabilidade. Mas tinha campeonato. O Rennes, que está em terceiro lugar, está indo pela primeira vez para a Champions League, vale lembrar disso aí. Mas tem disputa não só na parte de cima, também na parte de baixo. Então eu acho injusto esse término do campeonato francês. Achei que eles se precipitaram. Minha opinião é essa aí, galera. Aham. Na minha opinião, no francês, eu acho que era muito difícil tirar o título do PSG. Eu acho que ele, pela vantagem que eles já abriram e pelo futebol que eles estavam jogando, ia ser muito difícil. E eu concordo contigo também que na parte de baixo tinha muito jogo para rolar ainda. A classificação para Champions, para Europa League, acho que não tenho certeza, mas corrijam se eu estiver errado. O Lyon ficou de fora das competições europeias, não sei se ficou. Ele ficou em sétimo lugar. Olha aí. Isso. Ele até entrou em processo contra a federação e acho que tinha muita rodada para ter, muita bola para rolar e com certeza não seria essa a tabela final. Até não sabemos se o próprio Rennes não iria sair daquela zona da Champions, mas na minha opinião foi uma decisão bem precipitada, até por ser bem no início ali da grande pandemia. Claro que na Europa a gente tinha mais um tempo, mas eu digo no início aqui no Brasil. Sim. E poderia ter esperado um pouco mais. O holandês, eu acho que foi o primeiro, se eu não tô me equivocando, mas o holandês acabou sem nenhum rebaixado e sem nenhum campeão, então só manteve a tabela para classificação para as competições europeias e foi como se a temporada não tivesse existido, só reiniciando na temporada que vem. Então, esses dois campeonatos eu achei que foram um pouco precipitadas as decisões. Estamos vendo que está dando certo na Alemanha e agora com a volta do resto, o que a Axe achou dessas decisões? Eu vejo os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo, a importância de poder colocar a saúde em primeiro lugar, mas concordo que, de certa forma, foi precipitado. Poderiam ter esperado mais um pouco, pelo menos para saber como seria o desenvolvimento do vírus, né? Assim, como que poderia ser, como que poderia desfalcar o futebol, né, naquele momento.
E realmente, olha só, acho que na questão do rebaixamento, a briga seria muito, muito mais forte, porque levando em consideração que o Saint-Étienne, ele está em 17º, né? Tinha 30 pontos, ele estava ali a 8 pontos do 10º colocado. Então a briga seria muito, muito forte. O Toulouse era o lanterna, então praticamente rebaixado. Para ele realmente não, acho que não faria diferença. Ele tinha só 13 pontos. E o 17º Saint-Étienne, eu acho que não, para ele não faria tanta diferença. Mas eu acho que para o time que foi rebaixado dói muito mais do que para os times que ficaram, que não tinham condições de disputar. No caso, o Lyon, né, que sempre marca presença nas ligas europeias, vai ficar fora na próxima temporada. É uma queda, assim, tanto do psicológico dos jogadores, como também de orçamento, né? O cara que não vai para o time que não vai para uma Champions, que não vai para uma Europa League, tem um orçamento bem abaixo. Então, realmente, além de ter tido esse problema nessa temporada, vai ter um problema na temporada que vem. Deveria ter sido mais pensado, mais elaborado, feito um plano melhor. Essa é a minha opinião. Pô, E muito mais bom. falando sobre orçamento, foi um ponto bem colocado, porque, por exemplo, o Lyon é um jogador que. É um time que, que libera bastante jogadores para times maiores na Europa. Podemos ver o caso Sim. do Titi, que foi para o Barcelona, Ndombele, que foi para o Tottenham agora recentemente, Lacazette foi para o Arsenal. Então, essa não classificação para as ligas europeias é uma porta de saída para os jogadores. Por exemplo, o Memphis Depay, o meio-campo, acho que é Aouar, né? O nome, Isso. Lembrado, lembrado. Próprio Bruno Guimarães, que chegou agora, pode estar saindo. Então, é uma base que o time perde. Claro que não é definido isso que eles vão sair, mas é uma chance maior do time vender, não conseguir segurar o jogador. Exatamente, até porque o jogador que vai para a Europa, para um time em ascensão ou já no topo, o sonho dele é poder jogar uma Champions ou uma Europa League. Ter essa sensação, acho que não tem nada, entre aspas, que pague, né? Porque eles estão sendo muito bem pagos. Mas é, é realmente assim, acho que é o sonho de quem sai daqui para jogar na Europa é jogar na Champions. Não tem dúvidas. É, claro. Exatamente. E E sem contar que pode o falar. Lyon ainda está disputando essa Champions, tem um jogo de volta contra a Juventus e Baque, né? Não Exatamente. sabemos. Suponhamos que Lyon consiga ser a zebra e seja campeão da Champions, ele vai jogar a Champions no ano que vem. Mas Mas muito difícil, É muito muito louco difícil. pensar isso. Muito louco pensar isso. muita doideira. Falando em Champions, rapidinho, galera, antes da gente dar continuidade na resenha, eu tava lendo a matéria que a UEFA quer terminar a Champions League dentro de um mês. Eles vão escolher um mês ainda e vão tentar terminar o campeonato em um mês. Ou seja, vai ser uma porrada de jogo, assim, a sequência forte, né? Isso pode quebrar também um pouquinho o calendário, mas é necessário. Acontece. Sobre essa corrida de um mês que a Champions quer fazer, que a UEFA quer fazer, eu acho que eles vão esperar todos os campeonatos serem definidos, ter um fim ou chegar próximo das rodadas finais para definirem essa data, porque se formos ver o inglês e o italiano que vão voltar agora no final do mês, provavelmente só acaba em final de julho. Isso. E então eu tinha lido e estavam planejando fazer ele em agosto, se eu não me engano, esse, esse, essa maratona de jogos, né, da Champions. Sim. Sim. E atrasaria o início da próxima temporada, mas isso eu acho que já seria uma coisa normal, um atraso normal devido à É. situação hoje, né? Então,
até mesmo no mercado de transferência, férias de jogadores, então isso eu acho que já seria uma coisa normal, mas na minha opinião, a UEFA vai esperar os campeonatos serem definidos, as datas finais, para marcar esse retorno. Eles também estão cogitando a possibilidade de fazer jogos em um país só, assim, para poder evitar o desgaste do jogador. Eu, se fosse do departamento médico, fisiologista, alguma coisa assim, eu barraria na hora, cara, na hora. Porque além de toda essa maratona de jogos, você não vai fazer um jogo sem um treino antes e não vai ter uma recuperação em tempo hábil para você jogar e treinar, sabe? E assim, não sei se vocês sabem uma informação aqui de alguém que já leu alguns artigos, para o atleta que não tem uma recuperação decente entre jogos e treinos, a probabilidade da imunidade dele cair é bem alta, inclusive deixa ele bem mais próximo de ter alguma infecção nas vias aéreas. Então, eu, se fosse do departamento médico, não concordaria, eu barraria. Pensando na saúde do jogador. Agora, pensando aí na indústria do futebol, no decorrer aí, é uma opção, né? Para não dar como cancelado. Exatamente, até porque faltariam 4 jogos das oitavas de finais, mais 8 de ida e volta das quartas, 4 da semi. Então seria uma maratona bem rápida, curta, mas também não seriam todos os times, né? Então, por isso, na minha opinião, acho que eles estão esperando essa definição dos campeonatos para ver a data certa para voltar, e também tem essa questão que a Axa falou. Acho que não é seguro e não é nem viável para os jogadores terem um jogo a cada 2 dias. Então, isso é uma maratona, é realmente uma loucura. É loucura, é punk demais, é desgaste, né, cara? O desgaste físico. Nem todo mundo é o Cristiano Ronaldo, cara. Nem o Cristiano aguentaria uma maratona dessa aí. Atleta nenhum aguenta. Né? Só A uma. gente. Pode falar, Axa. É porque a gente já está vendo que a volta dos campeonatos já está afetando os atletas. A gente está vendo muito atleta aí voltando com lesão, atleta que nos treinos mesmo já estão se lesionando. Então é uma coisa assim, tem que ser muito bem pensado. Eles estão lá para isso, né, cara? Eles precisam pensar no. É um grupo com bastante gente, então eu tenho certeza que eles vão chegar numa conclusão saudável aí para todos os jogadores, vamos dizer. E falando em lesão e lesão em treino, hoje pela manhã, a gente está gravando esse podcast na sexta-feira de tarde, então hoje pela manhã o Messi machucou. De acordo com os médicos do Barcelona, foi uma lesão leve no, acho que, quadríceps do adutor da coxa. E a previsão é que ele já volte para a estreia ou perca apenas a rodada de estreia de reestreia da La Liga. Ótimo, porque a estreia da La Liga, se não, salvo engano, vai ser dia 11 de junho. A gente espera que não tenha sido nada grave, né? Queremos ainda ver Messi jogando por mais tempo, queremos ver Cristiano jogando mais tempo. Nomes grandes jogando por muito tempo, a gente vai sentir saudade. Então volta dia 11, esperamos que ele volte a tempo e esperamos que seja uma volta de campeonato justa, né? Porque a gente sabe que essa pausa brusca de longa duração pode afetar muito esses times grandes. A tabela, gente, pode sofrer alterações inimagináveis. Pensando assim no Campeonato Português, que voltou agora, deixa eu ver que dia. Dia 3. Exatamente, voltou dia 3. A gente viu que o Porto, que é um time assim maior lá de Portugal, levou entre aspas, um baile de um time que tá chegando agora, né? Levou um 2-1 aí. E assim, a gente vai ver isso muitas vezes em muitos jogos. Pode ser muito possível a gente ver zebra rolando solto aí na volta desses campeonatos por essa pausa brusca, abrupta
e de longa duração, né? Vamos ver como os times vão voltar. Possível, é Exato. possível mesmo que aconteça muita zebra. Eu só acho que a única zebra, eu acho não, você pode dar certeza que não tem como acontecer é o Liverpool perder esse título tão sonhado aí 30 anos depois. Essa zebra eu acho que não acontece não, galera. Acho bem difícil também eles perderem, porque a vantagem é muito grande e o City teria que 25 fazer uma. pontos. Exatamente, o City teria que fazer uma campanha fora do comum, vencer praticamente todos os jogos e o Liverpool nem precisa comentar, né? Perdeu É, um jogo na Sim. temporada, teria que perder todos praticamente. só a gente fazer E Pode falar, pode terminar, Murilão. não, pode falar. É só a gente fazer um cálculo rápido. Faltam 10 jogos, né, para o término da Premier League também. São 30 pontos. O Liverpool tem 25 de vantagem. Seja duas Então, vitórias. ou seja, né, se o City empatar 2 jogos ou perder 2 jogos, já tá fora. Então, eu não vejo o Liverpool perdendo esse título, não. Já pode entregar o caneco já. É, A única, a única briga que a gente vai ver na Premier League ainda é pelas vagas das ligas europeias e Isso. pelo rebaixamento, que está bem próximo, né? O último colocado, que é o Norwich, Norwich, eu não sei falar, Norwich, como que fala? Norwich. Norwich? Norwich. Isso, obrigada. Norwich. O Norwich, ele tá lá na lanterninha com 21 pontos. O Watford, em 17º, tá com 27. O West Ham, em 16º, também tem a mesma pontuação do Watford. Então, assim, a diferença é de só 6 pontos. A briga vai ser boa lá embaixo. E também vai ser uma briga boa para as ligas europeias. Porque, assim, o Wolves está com 43 em sexto. Manchester United 45 em quinto e o Chelsea 48 em quarto. O Tottenham e o Arsenal tá lá em oitavo e nono, respectivamente, 41 e 40. Então, assim, a briga vai ser boa aí. Vai Mas ser para ótimo. título também, na minha opinião, pode entregar pro Liverpool. Pode entregar. Chegou a hora dos caras. Chegou a hora deles. Não tem como. E falando ali sobre a classificação europeia, temos também a punição do Manchester City. Eu não me recordo, Gui, tu não consegue me responder se a vaga do quinto lugar vai para Champions? Olha, também não me recordo disso não, Murilo, para ser bem sincero. O É, City tá recorrendo ainda, tá? Eu tá tava lendo sobre recorrendo. isso. Isso. Eu acho difícil eles conseguirem essa isenção da punição, mas eu vou ficar devendo para vocês dessa informação. Mas creio que o quinto lugar também consiga vaga para Champions. Então, a briga também ali no quinto, que está atualmente o Manchester United, em sexto e sétimo, respectivamente, é o Wolverhampton e o Sheffield United. Então, caso o Wolverhampton e o Sheffield consigam essa quinta colocação, seria algo extraordinário pela campanha Seria. que os dois times estão fazendo. E o Wolverhampton já tinha feito na temporada passada, já está disputando a Europa League, mas o Sheffield United sendo subindo da segunda divisão na temporada passada, então seria algo magnífico pela questão de orçamento, pela questão de qualidade do elenco, e são duas boas temporadas que a gente tem que abrir o olho para essas duas equipes. E ali a disputa entre Leicester, Chelsea e United vai ficar pela essa terceira e quarta colocação, e já é garantida a Champions, né? Exato. Excelente. No italiano, também não, assim, a briga tá bem acirrada, galera. Eu acho que o italiano, assim, apesar de sabermos que a Juventus tem um time massa demais, Cristiano Ronaldo tá lá, ele tem um time muito forte, mas a Lazio vem atrás, assim, um pontinho só a menos. Campeonato italiano, a Itália, que a gente viu que foi bem, bem cercada, abatida por esse vírus, infelizmente, tivemos várias perdas lá. Mas está voltando, graças a Deus, graças à ciência, graças a quem respeitou o isolamento. Tá voltando e a briga tá boa, galera. Um pontinho, só 63, 62. Faltam muitos jogos aí. O que vocês estão A esperando dessa briga tá briga? boa mesmo. É claro que não dá para dizer
que o italiano voltou como daquela época, né, dos anos 2000, aquela época de glória de Shevchenko, Adriano Imperador, Nedved, enfim, Saudades. saudade, saudade, né, minha filha? Eu acho Saudades. que assim, não dá para falar que o italiano voltou daquela maneira, mas já dá para a gente dar uma atenção maior para o campeonato, que de fato está ficando mais equilibrado, né? Como você disse, aí é um ponto apenas de diferença. A Juventus, se não me engano, são 8 títulos seguidos, não é isso aí, galera? Desde Isso, 2012. isso. Exato. 8 títulos. Então, assim, eu particularmente, eu não gosto de ver isso no campeonato. Eu gosto né, muitos times brigando por um título, como é na Premier League, enfim. La Liga nem Campeonato tanto. Brasileiro. No Brasileirão, justamente, porque acaba ficando chato, que nem na Alemanha, pô, só dá Bayern. O Borussia não gosta de se consagrar, é o time do quase. Borussia não quer, chega a dar raiva. E é muito interessante, eu gosto bastante de ver o campeonato sendo disputado. Se a Lazio conseguisse se consagrar campeã, eu particularmente gostaria bastante, mas por outro lado, eu também sou fã do Cristiano, então se a Juventus for campeã, eu também vou gostar de qualquer maneira. E vou deixar meu comentário aqui. Se o campeonato não tivesse parado, eu acho que a Lazio ia vir muito forte. Naquela época eles estavam imbatíveis, estavam embalados. Acho que a Juventus poderia sim dar uma entregada. E, claro, nas últimas temporadas a Napoli perdeu diversas chances de ser campeã, entregando praticamente o título para a Juventus, mas essa temporada tanto a Lazio quanto a Inter de Milão estavam vindo muito fortes. Uhum. E não sei se seria certo esse título da Juventus. Como ainda não é certo, mas não sabemos também como os dois times vão voltar nesse retorno da Série A Team. Eu acho que o mais importante do retorno das ligas é a gente ficar de olho em como os atletas vão voltar, né? Como os times vão voltar, se eles vão voltar naquele embalo, se vai dar a caída, que também é normal dar aquela caída. Inclusive no Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona, se por um acaso eles tropeçarem nessa volta, ainda tem condições de outros times chegarem lá. Então, assim, mudando de um campeonato para o outro, que também está muito. Estou fazendo analogia entre os dois, porque também está muito acirrado Barcelona e Real, só 2 pontos de diferença entre os dois. Então, assim, a gente vai ter que ficar muito atento e acho que não tem como, nesse momento de torcedor, cobrar o time de poder voltar daquela forma, voltar com garra, voltar assim. Vai Naquela voltar da explosão, forma né? que. Exatamente, eles vão voltar do jeito que puder, porque assim, foi muito tempo, ficaram muito tempo longe, apesar de estarem fazendo trabalhos em casa, trabalho com personal e tudo mais. Ainda assim, aquele ritmo de jogo vai ficar diferente. A gente vai ver um futebol voltando um pouquinho diferente. A gente sabe disso. Realmente vai acontecer isso mesmo. E E falando. de, vendo de ritmo de jogo, a gente percebe na Alemanha também que o fator mandante não está sendo muito, digamos, respeitado. Vemos muitos times que são visitantes ganhando as partidas. A taxa de vitória dos mandantes nesse retorno da Bundesliga é bem baixa, que já não seria caso houvesse as torcidas, né? A gente fazendo um comparativo entre antes e depois, vemos uma diferença absurda entre a vitória dos visitantes para a vitória dos mandantes. Até porque a gente está com casa vazia, né, Murilão? Estádio vazio também, sem muita preparação física. Então é normal, eu acho normal que o fator casa não influencie muito nesse momento, não. Cara, a torcida pega muito. Tipo, Exatamente. a gente joga com torcida é completamente diferente. Pode ser contra ou pode ser a favor. Você tendo uma torcida que tá pegando o seu pé, você tem mais vontade ainda de poder fazer seu trabalho. Você tendo uma torcida que tá te apoiando, te dá mais vontade de fazer seu trabalho. Então, assim, o fator torcida é triste a gente ver o futebol voltando dessa forma. É bom, porque nos dá esperança de que não vamos ficar muito tempo mais sem ver o nosso querido futebol. Mas é triste porque a torcida, assim, é o ápice do futebol, além do gol.
Assim, ter uma torcida gritando o seu gol é uma coisa, assim, inexplicável, né? É o Então famoso faz muita 12º falta. jogador, é. É o famoso 12º. Exato, exato. Ai, faz muita diferença. Faz sim, faz sim. Barcelona com 2 pontos, com 58 pontos, só de 2 de diferença para o Real. Sevilha em terceiro com 47, Real Sociedad em quarto com 46. Logo em seguida, Getafe, mesma pontuação, Atlético de Madrid 45, Valência em sétimo lugar 42. A gente para por aí, não porque os outros não sejam importantes, mas porque são os times que estão mais embolados. Vamos ver como vai ser esse retorno, né? Estou muito surpreso. É uma surpresa negativa, ruim, né? Com o Atlético de Madrid. Eu esperava um pouquinho mais, mas como você disse, está embolado. Ainda dá para buscar. Espero que consiga. Exatamente. Opa! Tem alguém fã do Atlético aí? Galera, falamos de todos os campeonatos, certo? Ou faltou algum? Acho que sim. Sim, sim. Portugal a Sim, gente os deu mais uma. importantes, sim. Portugal a gente só comentou ali um pouquinho do Porto, mas mesmo o comentário do resto, não tem muito mais o que acrescentar. Eu Tá também não. tudo muito embolado, a gente tem que esperar realmente para ver o que vai acontecer, com exceção do campeonato inglês. Mas a gente tem que ver o que vai acontecer, pode voltar com tudo, pode voltar com nada. Vamos ter paciência e assistir o nosso querido futebol, né? Saudade. Saudades daquilo que a gente já viveu. Galera, eu fechei também. Eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Acho que a gente conseguiu resumir bem a volta das ligas aí. Tranquilo. Então fica para um próximo podcast o assunto sobre a volta do futebol brasileiro. Vamos ficar prometendo isso para vocês que vai ter algum podcast sobre. E acho que foi isso por hoje. Um assunto bom para a gente comentar. E agora é só esperar esse retorno de todas as ligas para uma análise maior. O futebol brasileiro ainda tem algumas polêmicas envolvendo, né, a volta. Inclusive, nem começou o Nacional, não sabe-se quando começará, ainda está buscando a volta dos estaduais. Fechei por aqui também, muito feliz de contar com vocês mais uma vez, agradecendo mais uma vez pela paciência. Dessa vez não travei a língua. Queria agradecer meus amigos por não terem me xoxado. E tamo junto, galera. Tamo junto, galera. Guilherme Braga na voz. Forte abraço para todo mundo aí. Valeu. É isso aí, galera. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. E se não forem inscritos, se inscrevam no canal. E até o próximo podcast. Abraço, tchau.